Eu sou a Vivian Teixeira, aqui da Praxio, e hoje nós vamos falar sobre a tabela S2230, que é a tabela de afastamento temporário do E-Social. Essa tabela, ela trouxe umas novidades até para o nosso dia a dia, porque a gente tratava como afastamento mais aquela pessoa que se afastava pelo INSS realmente, né? E ela veio impondo para a gente várias questões como afastamento. Por exemplo, atestado médico a partir de 3 dias é considerado afastamento, férias, suspensão. Então a gente acaba tendo que dar uma tratativa especial para essa tabela devido até a diversas origens. Você pode lançar de diversos locais para poder alimentar essa tabela. Então a primeira parte é parametrizar os códigos para fazer o lançamento. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui em cadastros auxiliares, condições de afastamento e entrar em cada código e fazer a associação com o código do E-Social. Então, por exemplo, a tabela, vamos pegar aqui falecimento, vamos supor. Tem que ter aqui um motivo de afastamento do E-Social associado. Então, falecimento, essa tabela aqui é a tabela 18 do E-Social e já tem todos os códigos criados. Então, a gente não tem que se preocupar só com os códigos e fazer um D para. A gente tem que ver se o nosso D tem tudo que a gente precisa também. Aqui a gente tem diversos códigos específicos, como, por exemplo, mulher vítima da violência, cárcere. Então, tem outros códigos que a gente pode não ter, na verdade, criados aqui, né? Então, por exemplo, vamos verificar esse código que a gente está. Na verdade, falecimento não é um código de quitação, né? Nem é um código de afastamento, então não vai ter na nossa tabela. Então, não tem aqui, porque na verdade não é afastamento. Então, nesse caso, a gente não vai nem colocar nada aqui, vamos inutilizar esse código. Vamos vir aqui em cárcere. Cárcere está associado aqui, é o tipo 11 do E-Social. Então, ainda tem essa diferença aqui. O 1 é quando é acidente de doença do trabalho e o 3 é quando é INSS, acidente de doença não relacionada ao trabalho. Aqui eu tenho licença maternidade, licença não remunerada ou sem vencimento. Então você tem que analisar muito bem se até a sua informação está no local correto, tá? Associei tudo aqui, beleza. Você também precisa fazer outra associação, que é no cadastro de ocorrência. Por quê? O atestado médico e a suspensão a gente não lança na tela de afastamento. A gente tem duas opções que eu já vou falar quais são, mas o primeiro passo é a gente vir aqui em ocorrência e fazer essa associação. Então, por exemplo, eu vou vir aqui atestado médico e vou colocar aqui qual o código da condição para o E-Social. Só que o que acontece aqui? Eu não posso mais ter só um código de atestado médico, porque o código de condição do E-Social, ele diz que é acidente de doença do trabalho ou não relacionado ao trabalho. E o atestado médico também tem essa diferenciação. Então, o que eu vou ter que ter? Eu vou associar esse código 3 aqui e vou deixar esse código como atestado médico por doença. Vou renomear aqui. Aqui em configurações 2 é super importante que esteja marcado essas opções, que a digitação da frequência vai para o histórico, que a digitação do histórico vai para a frequência e para pedir na digitação CIT, punição e solicitar CRM. Então, no formato que está aqui, é primordial que esteja nesse formato. E eu vou ter que pegar isso e duplicar e criar um outro código de atestado médico por acidente de trabalho. Então, deixa eu ver aqui, nesse caso, eu tenho o código 33 vazio. Eu vou duplicar o 6 por 33. Vou colocar aqui o 33. Vou chamar de acidente a doença do trabalho. Acidente de trabalho. Quando for acidente de trabalho, por um dia você já tem que mandar para o social. E aqui o código vai ser 1. O restante já dupliquei, já veio igualzinho. Então, essas duas ocorrências eu vou ter que ter. O que mais eu vou ter que associar? Que vem daqui? A suspensão. Então, na ocorrência de suspensão, você vai precisar vir aqui também
e dizer o código de condição do e-social. Você maximiza aqui, a gente pode procurar suspensão disciplinar. Então, do cadastro de ocorrências, a gente vai pegar atestado médico por doença, atestado médico por acidente e a suspensão. Beleza, a montagem da parametrização é essa. Agora, a gente tem várias telas que vão compor essa informação. Vocês viram que eu não falei nada de férias. Férias também vai como afastamento, mas qual é a questão? Férias, ele já vai levar automático do recibo de férias. Então, no recibo de férias, você tem o gozo ali de férias, ele já vai levar aquilo ali como afastamento do e-social. A gente não precisa ter nenhum código associado e nem fazer mais nada de diferente. Então, calculou suas férias, ele já vai gerar para o e-social esse afastamento, tá? As demais telas, quais são as origens? O cadastro de afastamento, já é a tela padrão. Aqui, tanto inícios como retornos vão ser enviados automaticamente nessa tela. O que passa a ser obrigatório? O CRM, né? O CRM é um campo obrigatório agora como e-social. O CID já é um campo opcional. Se você tiver informação, você põe, é bom que coloque o e-social, ele quer receber essa informação, mas não é um campo obrigatório. Então, você vai colocar aqui vai processar normalmente o seu afastamento por aqui. Prazo de envio, entrou para o INSS, você tem que enviar no 16º dia. Agora, afastamentos, retornos, atestados médicos, todos os demais, a pessoa não entrou para o INSS, você tem até o dia 7 do mês seguinte para transmitir a informação. No Globos, a gente não espera, você lançou, a gente vai enviar na hora o XML, tá? Então, a origem do 2230 é a própria rotina de afastamento. Se você usa na sua empresa o módulo de RH, na parte médico de ficha médica, a gente vai pegar daqui a parte do atestado médico, que é quando você vem aqui, vai colocar aqui as informações do médico, vai botar o tipo de consulta, o troca de atestado, e aí quando você vem aqui e imprimir atestado, que é onde você coloca se permaneceu horas ou dias em repouso, permaneci 4 dias em repouso a partir de ontem, qual é a ocorrência de atestado médico? Foi atestado médico por acidente ou por doença? Você vai escolher aqui. CID é opcional, se você tiver, ótimo, se você não tiver, não tem problema. E você tem que colocar o CRM, CRM é obrigatório. Você vai digitar aqui o CRM que está no atestado, não tem cadastrado? Beleza, cadastra agora. Vai pegar isso aqui, vai cadastrar, vai colocar o nome do médico, aqui, gravou, cadastrou o atestado, visualizou, foi para o social. Então, você tem essa opção aqui para mandar os atestados. Não uso ficha médica, não uso esse menu, não quero usar, acho muito trabalhoso. Beleza, você não precisa também usar esse menu. Você pode fazer todo o lançamento pela ficha de conduta. Você pode vir aqui e lançar pela ficha de conduta. O que você não pode mais fazer? Lançar o atestado médico pela frequência. A frequência não gera XML. Por quê? A frequência não tem um campo CID, não tem um campo CRM. Então, a gente só está pedindo para você alterar o seu lançamento. Ao invés de você lançar na frequência, tudo que você lança na frequência já vai para a ficha de conduta, né? Você só vai inverter. Você lança na ficha de conduta e a gente vai mandar para a frequência. Vai ser um lançamento só. Aí você já vai lançar para compor o e-social. Então, aqui você vai lançar na ficha de conduta. Vai pegar aqui, vai colocar a data, vai colocar a ocorrência, CID se tiver, a punição, é só mesmo para poder te ajudar a você pegar e não precisar digitar dia a dia. Então, você vai digitar aqui, vai colocar quantos dias você tem de atestar, sei lá, são 3 dias, a partir de quando, e vai colocar o CRM, que tem que estar cadastrado naquela tabelinha anterior, e vai gravar. Fez isso aqui, gerou o XML de afastamento para o e-social.
Então você tem aí diversas origens para compor a tabela 2230. Você pode lançar tanto na tela de afastamento, tela de ficha médica ou tela de ficha de conduta. A suspensão já é somente na ficha de conduta também. E as férias, né? Que as férias, você veio aqui nas férias, calculou o recibo, ou se você usa programação, você efetivou a programação, ele já vai pegar automaticamente esse período de gozo e levar para o e-social. Fiz as férias, teve cancelamento das férias, o gestor mudou alguma coisa, cancelou as férias. Não tem problema, é só você vir aqui no histórico de férias, pega o funcionário, a competência, cancela. Cancelou, ele vai gerar o mais 3.000 processando o cancelamento das suas férias aqui. Então, essa tabela, a gente tem que mudar um pouquinho a cultura nossa, ou a forma que a gente lança, onde eu lanço o atestado, onde eu lanço a suspensão. Então, ela acaba sendo uma das tabelas mais delicadas a nível de cultura, que a gente não encarava atestado médico como um afastamento, por exemplo. Mas fora isso, a gente tem tempo de se adequar e para atender plenamente essa tabela aí sem nenhum problema no e-social. Então esse foi o vídeo falando sobre afastamento, a gente se vê nos próximos.